Fala pessoal, tudo bem? Tudo na paz? Vamos lá então, dando sequência aqui aos nossos estudos de língua portuguesa. Vamos lá, deixa o prof só preparar a tela aqui. Vamos falar um pouquinho então hoje de variações, né, da linguagem, variações linguísticas, tá pessoal? Então vamos lá, vamos colocar aqui. Então o tema que hoje começamos são as variações da linguagem. Professor, como assim variações da linguagem? Beleza, é o que vamos explicar agora, tá? Pessoal, quando nós falamos em língua, deixa eu pegar aqui um marcador, vou aumentar um pouquinho a espessura, aqui, beleza. Então, olha só, quando nós falamos em língua, nós estamos falando de um conjunto organizado, né? Então, deixa eu, como eu vou escrever um pouquinho mais, vou digitar aqui para você para ficar melhor, né? Ó, conjunto organizado de signos, né, ou de símbolos, tá? Não que você tenha que decorar essas informações mais técnicas, assim, tá, pessoal? Mas, vamos lá, tá? Lembra, né, quando eu falo em língua, eu não posso pensar, assim, simplesmente num símbolo ali, que seria a palavra isolada do nada, assim, tá? Lembra que quando a gente fala em língua, nós estamos falando de um conjunto organizado de signos, tá? Conjunto organizado de signos, no caso aqui um conjunto organizado de palavras, beleza? Muito bem. Só que o que acontece? Esse sistema, esse conjunto organizado, ele vai se manifestar de várias maneiras, tá? Ou você acha que a língua ela se manifesta tão somente de uma forma? O que você acha? Né? Provavelmente não, acredito que você não tem esse pensamento, né? Ela se manifesta de formas diferentes. Então vamos colocar aqui, ó, manifesta-se, tá? Manifesta-se de formas diferentes, tá? Então manifesta-se de maneiras, de formas diferentes, tá? No primeiro momento, isso aqui parece uma coisa mais técnica, mais chata, tá, pessoal? Mas vocês vão perceber no decorrer aí das nossas aulas de variações que isso aqui é um assunto bem legal, bem interessante e bem pertinente para provas, principalmente provas tipo Enem, tá bom? Então, quando a gente fala de língua, nós estamos falando de um sistema padronizado, tá? Um sistema padronizado para uso coletivo, né? Para uso coletivo, para uso de uma sociedade, tá? E esse sistema, esse conjunto organizado, ele vai se manifestar de formas diferentes. Nós temos diversas manifestações, uma maneira mais formal, outra menos formal, uma através de regras, uma outra mais natural, e assim nós vamos. Quando a gente trata justamente dessas diferentes formas, dessas diferentes maneiras, desse conjunto organizado de signos, que é justamente a nossa língua, essas diferentes maneiras de manifestação, é o que nós chamamos de variações da linguagem, tá bom? E a primeira delas que a gente aprende é aquela que a gente chama de variedade padrão, a língua padrão. Então, vamos colocar aqui, nós vamos falar bastante dela, tá? Mas vamos chamar aqui então de língua padrão. Também nós chamamos aí de norma padrão da língua portuguesa e assim vai. O que é a língua padrão? Bom, primeiramente, depois a gente vai falar bastante, tá? Mas é aquela que a gente aprende na escola, ou seja, a gramática, né? A gente famosa gramática, as regrinhas gramaticais. Então coloca aí para mim, ó, aquela que a gente aprende na escola, tá? A chamada, né, gramática. Lembra da gramática? A gramática é a norma padrão da língua portuguesa, é aquela que vai trazer um monte de regras. Aliás, é aquela que é, de uma certa forma, imposta, né, pessoal? Imposta. Vamos lá. Você está estudando, por exemplo, se preparando para uma prova, para um vestibular ou algo do gênero. Você sabe que essa manifestação aqui, ela é imposta a você. Você tem que dominar a norma padrão da língua portuguesa, até para que você possa fazer uma prova e se sair bem nessa prova, ter uma boa classificação, né, e alcançar aí o almejado sonho de entrar numa universidade, por exemplo. Tá? Então ela é imposta, ela é uma coisa artificial, ela não é depois a gente vai falar melhor disso também, mas ela é uma coisa bem artificial, tá? E tanto é que a partir dela, a partir disso aqui, às vezes, né, nós temos até um certo preconceito, um preconceito linguístico com as pessoas que não dominam essa forma, que não dominam a norma padrão da língua portuguesa, tá? Então, vamos lá, olha só. Percebam que se alguém dissesse assim, ó, tem gente naquela
casa e a pessoa escrevesse casa com Z e não com S, você certamente olharia, tá, não vou dizer você certamente, mas você provavelmente olharia para a pessoa de um jeito, como assim? Casa com Z, né? Ai, que horror, casa com Z. Não, gente, vamos lá, tu não sabe se a pessoa teve acesso ou não a essa norma padrão da língua portuguesa. E daqui a pouco a manifestação dela é uma manifestação supernatural, que ela está indo muito mais pelo aspecto sonoro do que ortográfico. Claro que para nós, estudantes da norma padrão da língua portuguesa, nós devemos sim lembrar, né, que casa, na verdade, é com S e não com Z, tá? E que isso, obviamente, numa prova que cobra a norma padrão da língua portuguesa. Imagina você estar escrevendo uma redação no Enem e você escreve casa com Z, você será descontado. Você está cometendo ali um vício de linguagem, que é um erro perante a gramática normativa, perante a norma padrão, que é essa primeira variação que nós estamos falando aqui, beleza? Mesma coisa assim, ó, quando eu falo assim, ó, me disseram que tu estavas na escola. Tu quer ver? Olha só, vamos pegar essa frasezinha? Eu vou digitar para ficar, tá, mais rápido aqui para você. Olha só, me disseram que tu estavas em casa, tá? Opa, comi ali o azinho, e tu estavas em casa, ok? Tu olha para uma frase como essa, aparentemente super normal, super tranquila, sim ou não? Sim, pois é, mas a gramática normativa, essa figurinha aqui, ó, a norma padrão da língua portuguesa vai te dizer o seguinte, nananina não é me disseram, é disseram-me. Tu tens que inverter, aqui é um caso obrigatório de ênclise e não de próclise. Tu estás cometendo um vício de linguagem chamado solecismo por colocação. Aí tu vai dizer, pô, Dani, mas olha só, todo mundo fala isso, todo mundo me diz, todo mundo fala, me diz, me leva, me busca, me alcança e assim vai. Pois é, porque no dia a dia nós temos uma variação que é mais coloquial do que a norma padrão da língua portuguesa. Essa variante exige de você o conhecimento acerca de colocação pronominal e lembrar que em início de frase, início de oração, início de período, nós normalmente vamos utilizar a ênclise e não a próclise. Ou seja, isso aqui é a norma padrão, é uma das variações, mas nós temos diversas variações da linguagem que levam em consideração vários aspectos, como os aspectos regionais, sociais, etc. Mas tudo isso a gente vai ver na sequência aqui, então, das nossas aulas. Beleza, pessoal? Te vejo nos próximos vídeos. Vamos falar mais de variações da linguagem.